Senhor nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas. Por Tua vontade, elas foram criadas e existem. Um bom dia a todos os irmãos e amigos. Paz seja convosco. Que alegria, não é, de contemplar através da fé, não é, a presença de cada um, qual também já estamos agradecendo a todos vocês, não é, por estar conosco, não é, nesta manhã de domingo para celebrar mais uma vez ao Senhor nosso Deus. Sejam todos bem-vindos, não é? E vamos cultuar juntos. E aí eu convido a você para cantar, para exaltar ao Senhor, não é, para glorificar o nome do Senhor, que é sobre todo o nome, não é? E vamos estar orando e já vamos começar a cantar louvores ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Pai querido e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta semana, ó Deus, que tivemos, pelas bênçãos alcançadas. Te agradecemos, ó Deus, por esta manhã. Deus, que Tu possas usar cada um de nós, possa abençoar cada um e que receba também, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. E que nesta manhã seja uma manhã de alegria, porque estamos na Tua presença. Deus abençoe cada lar, cada família, cada pessoa, Senhor, que já está nos acompanhando, os que ainda vão entrar, que recebam de Ti a bênção. Ó Deus, que receba a graça, que a cada um possa ser, ó Deus, dirigido por Ti nesse momento, possa, ó Deus, estar prontos para a adoração a Ti. Muito obrigado por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Então vamos cantar, não é? Vamos cantar com alegria, não é? Porque o Senhor merece o melhor. E nele nós temos alegria, temos o prazer, não é, de cantar, de louvar, não é, de expressar a nossa gratidão, o nosso louvor através do canto. Então, vamos cantar Deus sublime, aquele que criou todas as coisas, não é, que por Ele existe, foram criados e existem. Deus criou todas as coisas sob Tua palavra, tudo se formou, criou o céu, criou a terra e o mar, para o homem dominar e a Deus glorificar. Preparou a nação para triunfar em eterna aliança que jamais terá fim. Abraão obedeceu, Isaque semeou, Moisés libertou, Davi prevaleceu.
Amém, louvado seja Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento a leitura bíblica, né, que você pode abrir a sua Bíblia aí, no livro dos Salmos de número 24. O Salmo de número 24, né, vamos ler juntos esse salmo, né, vamos dividir em duas partes, né, a gente vai ler agora até o versículo 6, né, em outro momento leremos os últimos versículos. Salmo 24, né, Davi adora ao Senhor, o Senhor Deus soberano, pela criação, né, por tudo que Ele criou, esse mundo belo, não é? E nele estamos nós, não é? Criaturas, feitura das mãos de Deus. Então o salmista Davi louva a Deus, não é? Pela sua criação. Nesses dois primeiros versículos, não é? Fala então da adoração a Deus pela criação. Aí diz assim: a terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra, e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Então vamos continuar a adoração através do canto. E este canto também nos fala, na sua letra, exalta ao Senhor pela criação, pela a grandeza de Deus, revela a grandeza de Deus na sua criação. Grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Grandioso és tu.
grandioso e é soberano, não é? Soberano em toda a criação, assim como revela Davi neste salmo, não é? A adoração pela grandeza do Senhor, pela sua criação. Então, o nosso Deus é soberano. Ele reina, não é, sobre toda a terra. Ele está no controle de todas as coisas. E a Ele seja a honra, seja a glória e seja o louvor. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Dai glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Dai glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Dai glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Dai glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glórias, glórias sejam dadas ao Senhor. E vamos continuar a leitura do Salmo 24. Não é? Você que fechou a Bíblia, abra aí de novo. E agora do versículo 7 ao 10, que é encerrando este salmo. E depois vamos cantar esse pedaço. Né? Aqui, esses versículos do Salmo 24. Diz assim: abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abram-se os portões da cidade, abram-se antigos portais,
para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? E eu convido a você agora na sua casa aí, para ficar de pé e cantar com alegria, com palmas, não é? Louvando ao Senhor, o Rei da Glória, o nosso Rei, não é? O nosso Rei Jesus, o nosso Rei Senhor, que é Jesus Cristo de Nazaré, não é? E vamos estar cantando essa música: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. La 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 la, Rei. La 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 la, Rei. La 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 la, Rei. La 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 la. Muito bem, ouvi as palmas daqui, viu? Né? Louvado seja o Senhor nosso Deus, exaltado seja Ele para sempre, né? E tivemos aqui a ajuda de Pascoal, né? Tocando, que coisa boa, né? E agora nós vamos para o estudo da lição, a EBD, nesta manhã, né? Que é muito bom o assunto, né? Nos fala da cidadania, não é isso? Então, vamos convidar agora a classe, né, para se reunir aqui e passaremos então, né, você já pega aí a sua Bíblia, né, participe, né, vá lá também, faça o seu comentário, né, então vamos juntos estudar a palavra de Deus. E hoje nós temos como aluno o nosso irmão Rosivaldo Lucas, né? Então, quem sabe que o próximo domingo é você, né, que estará aqui como aluno, estudando juntos a palavra do Senhor.
Graça e paz, amados irmãos, bom dia para todos, um bom domingo, que bom poder estarmos de volta aqui, né, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Amém. Bom dia, irmão Rosivaldo. Bom dia. Bom dia, irmão Pascoal. Bom dia, minha irmã. Bom dia, amados irmãos, vocês que estão aí em suas casas. E eu quero dar um bom dia assim muito especial, não é, para os alunos da classe de crianças, da classe de jovens, da classe de adultos, né? E a gente fica lembrando assim com saudade dos nossos irmãos, né? Irmã Toninha, né? E as demais irmãs que participam da nossa classe, irmã Maria Helena, irmã Maricota, né? E vou parar de citar nomes para poder não cometer a injustiça, né, de deixar de citar alguns. Mas nós sabemos que nós estamos ligados na videira que é o Senhor Jesus. Amém. Nós estamos sendo alimentados espiritualmente com a palavra de Deus. Nós estamos sendo revivificados e revigorados em nossos lares. A igreja de Cristo em nossos lares, não é? Como tem sido gratificantes os cultos que rendemos a Deus com as nossas famílias. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nesta manhã eu quero começar esse estudo retomando um pouquinho da lição da semana passada, que falou sobre os adoradores que Deus deseja. Só retomando um pouquinho aqui do final, sobre a questão do culto racional. No livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 1, Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos pensar um pouquinho o que significa o culto racional. Culto racional é o culto com a razão, é o culto com inteligência, é o culto com entendimento. Não é? Tem pessoas que dizem assim: bom, mas eu também cultuo a Deus. Como? Não é? Recitando coisas que já estão na sua própria mente e que muitas vezes nem param para pensar, para analisar aquilo que estão falando, já de uma forma assim tão corriqueira. Mas o culto a Deus, a adoração a Deus, como falamos que aqui anteriormente, na semana passada, que o culto a Deus deve ser, a adoração a Deus deve ser um estilo de vida. Então, a minha vida inteira, o que eu faço, como eu faço, onde eu estou, com quem eu estou, eu preciso estar adorando a Deus. Então, esse culto com inteligência é um culto como sacrifício vivo a Deus. Não que a gente se sacrifique tanto. Ai, meu Deus, já não estou aguentando mais de orar. Ai, meu Deus, não estou aguentando mais ter que ir para a igreja. Não. Se é um estilo de vida, se é um culto com inteligência, então a gente faz de uma forma prazerosa, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque, irmã, a palavra diz também que ele não se agrada de vãs repetições. Com certeza, irmão Ou pastor. seja, aquela coisa que constantemente vai ser dita da mesma forma, a oração da noite. Não que eu esteja sendo contra aqui, quem está me ouvindo nessa hora, continue, aqueles que têm a sua oração da noite, ninguém está dizendo que você não deve ler aquilo que você planejou para se deitar, mas Deus quer ver aquela oração espontânea, aquilo que brota do coração, e muitas das vezes aquela vã repetição, aquela mesma forma. Isso talvez, biblicamente, talvez não, biblicamente Deus, ele quer criatividade, ele quer um culto onde se usa inteligência. Porque o nosso Deus é um Deus criativo. Amém. E ele nos fez também a sua imagem e semelhança. Então, nessa preocupação do culto racional, é interessante que, como Paulo fala aqui, não vos conformeis com este mundo. O que significa então conformar? Conformar significa concordar, aceitar. E ele diz exatamente o contrário, irmão Val. Não vos conformeis com este mundo. Quer dizer, não aceite essa mesmice, não aceite essa forma de ser
pura e simplesmente só dessa maneira. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o que significa transformar-se? É tomar uma nova forma. Então, transformar, tomar uma forma diferente, não é? E essa nova forma é para quê? Para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para ser um verdadeiro adorador, é preciso que a pessoa nasça de novo, não é? Que a adoração a Deus e que Deus deseja nada tem a ver com a extravagância, não é? Porque eu vou louvar a Deus, então aquelas danças extravagantes, não é? Aqueles gritos, aquele oba-oba, achando que isso é adoração, certo? E também que a música no culto deve expressar a nossa entrega completa a Deus e ser de acordo com a santidade de Deus. Por isso que deve ser um culto com inteligência, um culto que realmente Deus se agrade de nós. E partindo disso aí, agora eu quero convidar você, meu irmão, não é? Que já sabe que agora é o momento da EBD. Onde está a sua revista? Quede a sua revista. Lembrando, olhe, você está durante a semana, aproveite nos cultos, não é? Domésticos. Olhe, na sobrecapa da nossa revista, tem aqui, lembram que eu falo sempre na nossa classe, que tem aqui os textos para todos os dias da semana, de acordo com o tema, certo? Então, está tudo aqui direitinho. Quem fez o culto doméstico durante a semana, quem se preocupou de ler esses textos, já tem um domínio da lição de hoje que fala sobre o dever de cidadania. Bem, vamos partir pela premissa do significado exatamente da expressão cidadania. Então, a cidadania é uma palavra que se origina, não é? Que se dá a origem da palavra cidadão. O que é cidadão? É a condição de uma pessoa que vive como membro de um estado, de uma cidade, de uma localidade, não é? Então, nós somos cidadãos, porque nós nascemos numa cidade, numa localidade, não é? Nós temos uma pátria, certo? E esse dever de cidadania, para quem tem vida plena, quer dizer, para quem busca a vida em Deus, ela foi nos concedida por Deus, não é? E o nosso Deus, irmãos, é perfeito. E através da sua palavra, ele nos ensina como nós devemos ser, como nós devemos agir como cidadãos e os nossos deveres e direitos como cidadãos. Interessante que eu gostaria, inclusive, de convidar você, meu irmão, para abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 17. Mateus, Marcos, Lucas e João. João é o quarto livro do Novo Testamento. No capítulo 17, versículos 14 a 18, eles dizem para nós o seguinte: Jesus, orando pelos seus discípulos, esse capítulo 17, que para mim é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, não é? Jesus orando por nós. Diz o seguinte, esse texto: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então aqui nós vemos que Jesus, orando pelos seus discípulos, consequentemente, orando também por nós, não é? Então, ele estava pedindo a Deus pelos seus discípulos, por nós, e
Ele então, sabendo como ele sempre nos orientou e nos fala na sua palavra, que nós aqui nesta terra, nós somos cidadãos, mas somos pessoas que, daqui a pouco vamos falar sobre isso, que nós somos o quê? Forasteiros. Ou seja, nós estamos aqui agora, nós nascemos, nós estamos vivendo nesta terra. Muitos nasceram e já morreram, ainda crianças, jovens, etc. Outros ainda continuam vivos, sabendo que, assim como um dia nós viemos a este mundo, assim também nós deixaremos este mundo. E Jesus então diz para Deus assim, que assim como ele foi enviado por Deus a este mundo, a esta terra, e ele teve um tempo nesta terra e depois voltou para o Pai, assim também somos nós, os seus discípulos, não é? E no livro de 1 Pedro 2, no versículo 11, ele diz que nós temos uma outra pátria, que a nossa direção é para a pátria celestial. Então, aqui somos forasteiros, somos peregrinos. Por que forasteiros? Porque a Bíblia nos diz claramente que nós pertencemos a uma outra pátria, né? O que nos aguarda é o céu, é a nossa pátria eterna, porque aqui nós temos um tempo, um período de vida, não é? Somos também peregrinos porque estamos passando aqui, mas um dia voltaremos para o Pai, assim como Jesus voltou para Deus. Então, ele nos enviou a este mundo, como Deus também enviou Jesus ao mundo, mas como cidadãos, nós temos então uma pátria no céu. Somos cidadãos de duas pátrias, a celeste, não é? E a terrena. E como cidadãos desta pátria terrena, nós temos responsabilidades, porque aqui nós vivemos. E essa palavra da irmã Gevalinda, ela é muito oportuna, porque há pessoas que têm uma grande dificuldade de entender essa questão da vida pós-morte. Eu tenho conversado com algumas pessoas, e essas pessoas, algumas têm essa dificuldade de entender essa passagem, de entender que há um outro lugar, há uma outra vida, e são pessoas que pensam como os saduceus, que acreditavam apenas naquele dito popular, né? Morreu, acabou. Mas, na verdade, o que a irmã Gevalinda diz, instrumentalizada pelo Espírito de Deus, com toda certeza, é que a gente tem essa esperança nessa nova pátria, nesse novo céu, nessa nova terra, como diz a palavra de Deus. Então, para vocês nessa manhã que estão nos ouvindo agora, acreditem sim, porque é a palavra de Deus, é o livro mais lido do mundo, é o registro do Senhor aqui na terra que nos garante que há realmente um outro lugar, uma nova pátria, há na verdade um novo mundo para ser vivido, uma sociedade justa, onde não haverá mais sofrimento, nem choro e nem dor. Ok. E Jesus ensinou o que, irmão Pascoal? E Jesus, ele falava com autoridade. Inclusive, para vocês que estão nos ouvindo nessa manhã, não vou abrir aqui a palavra de Deus, mas vou pedir que vocês em casa leiam Mateus 22, 15 a 22, Mateus 22, do versículo 15 ao 22, que é uma palavra oportuna para o que vamos aqui falar, né, nessa continuação a respeito do ensino de Jesus. Esse primeiro ponto, né? Exatamente. Primeiro ponto, o ensino de Jesus, para você que está em casa acompanhar. Ele falava com autoridade. E a gente às vezes pensa que o falar com autoridade é falar brigando, é falar esbravejando. E com toda certeza falar com autoridade é falar com fundamento. Jesus sabia o que dizia, ele ensinava as pessoas, ele ensinava com propriedade. E todo o Novo Testamento ensina que o crente tem responsabilidade com seu país e que deve ser bom cidadão. O ensino inicial vem de Jesus. A irmã Gevalinda disse sabiamente, abordou um pouquinho a questão da cidadania. O cidadão, ele cumpre com os seus direitos,
com os seus deveres, é aquela pessoa que está inserida na sociedade para somar, para contribuir com ela. E isso não era diferente no tempo de Jesus. No tempo de Jesus também as pessoas precisavam pagar os seus impostos. Tinham que pagar os seus impostos, como sempre aconteceu. Afinal de contas, o mundo sempre foi assim, e uma cidade, para ela sobreviver, para ela viver bem, ela precisa sim desses impostos, que não era diferente no tempo de Jesus. E o texto que vocês vão estar lendo, ou já estão lendo, ou vão ler depois em casa, ele vai falar um pouquinho dessa história, né, que na época de Jesus estava submetido ao Império Romano e aos judeus, né, e a gente sabe que, aproveitando aqui, abrindo parênteses, o apóstolo Paulo, ele esteve em Roma, e lá em Roma, ele foi, de certa forma, maltratado. Foi maltratado porque ele levava um evangelho que aquelas pessoas não conseguiam aceitar. Ele foi maltratado, ele foi açoitado, mas na verdade depois que eles descobriram que Paulo era cidadão romano, então eles procuraram rever a coisa. Isso era uma lei também. É só abrindo parênteses para entender essa questão de que nesse período Jesus ele trazia um evangelho diferente e consequentemente ele passava isso para os seus discípulos, e o apóstolo Paulo foi um deles que levou essa palavra. Eles pagavam diversos tributos ao governo romano, mas se opunham especialmente ao tributo cobrado de homens dos 14 a 65 anos e das mulheres de 12 a 65 anos de idade. Esse tributo era pago com a moeda de prata que tinha a cabeça do imperador e uma inscrição. Foi sobre esse imposto que indagaram a Jesus, querendo colocá-lo em situação sem saída. Se Jesus dissesse que os judeus deveriam pagar o tributo, ele deveria ser considerado desleal ao seu povo. Então, fica bem claro aqui que o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, ele também tinha que se comportar como os homens na terra naquele período, porque para nós que cremos na pessoa do Senhor Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Então, como qualquer outro homem naquele período, ou naquele momento da história, Jesus também tinha que cumprir com os seus deveres como cidadão, e Jesus ele fez muito bem isso. Quando ele vivia em sociedade, ele passava para as pessoas esse comportamento que é exemplo para nós hoje. Eu sou professor e eu observo que muitos professores, em suas palestras, boa parte deles falam de Jesus e se baseiam em Jesus para ministrar a sua aula, tomando como exemplo o mestre dos mestres, a pessoa que deixou todo o comportamento ideal, ou seja, o comportamento correto, para que vivêssemos em sociedade. Afinal de contas, Jesus ele tinha o dever de ser espelho, né? Ser espelho. Jesus era o exemplo. A gente ouve por aí, muitas das vezes, o ditado: Jesus não agradou a todos, né? É muito comum ouvir isso, mas é claro, ele não poderia agradar a todos, porque Jesus ele não estava ali para agradar, ele estava para falar a verdade. E muitos, com certeza, que não aceitavam aquela verdade, aquela sociedade, claro, criticavam a Jesus, mas muitos, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, entendiam que Jesus era, na verdade, algo diferente. Existia algo de bom, tem algo diferente nesse homem. E aqueles que tinham essa sensibilidade do Espírito Santo conseguiam entender isso. A resposta de Jesus apanhou os homens de surpresa, pois, mostrando uma moeda com a qual se pagava o imposto, fez com que reconhecesse que ele tinha a imagem e a inscrição de César, o imperador. Então, pertencia a ele. Mandou então que a devolvessem a ele. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus fez foi reconhecer a validade do governo humano e o dever de obediência a ele.
Olha aí um grande exemplo do Mestre Jesus. E esse ditado também é popular, né? Dê a César o que é de César, ou seja, seja justo. Se tem que fazer, faça. Tem que pagar, pague. Não adianta dar o jeitinho brasileiro, né? Fazer aqui, fazer dessa maneira. Ou sonegar o imposto. Dá um jeitinho, não. Tem que pagar, então vai ser pago. Porque Jesus, ele deixou esse grande exemplo de dever, de bom comportamento na sociedade. E ainda continuando aqui, como disse aqui a última parte, ele fez com que reconhecesse a validade do governo humano e o dever de obediência a ele. Nós, essa palavra aqui não é só para crente, né, Marcelo? Eu creio que é uma palavra para todo mundo, que a gente obedeça às autoridades daqui na terra, né, que a gente tenha respeito pelas autoridades aqui na terra, e agora para nós que temos o Espírito Santo de Deus, ou até para quem tem uma sensibilidade diante de Deus, não vai se comportar, muitas das vezes, com críticas, muitas das vezes trazendo certas palavras pejorativas até mesmo, com relação às autoridades, porque nós devemos respeitá-la, seja ela de uma forma ou de outra. Nós, como servos de Deus, precisamos respeitar as autoridades, e isso está escrito, que devemos viver como cidadão, devemos viver como uma pessoa digna na sociedade, de respeito e, consequentemente, respeitando as autoridades. Aquela época já estava se organizando uma revolta contra Roma. Essa revolta explodiu no ano 66, em 70, os romanos esmagaram a revolução dos judeus com grande morticínio, destruição do templo de Jerusalém. Esse templo de Jerusalém, que foi o templo, na verdade, que nós já conhecemos, que foi o templo construído por Salomão, que veio depois ser profanado, por conta até da própria desobediência do povo, já naquela época, e depois por conta de algumas profecias. Jesus não deu apoio à rebelião, pois ele não era um revolucionário. Sua atitude não estimulou a luta armada, não estimulou nenhuma forma de rebelião, nem mesmo a desobediência civil. Jesus, ele era chamado de várias formas, né? Existia, a gente cantava até alguma coisa aqui antes, né? Muitos achavam que Jesus era um andarilho aí. Jesus foi chamado de comelão, de beberrão. Jesus foi considerado aí um filósofo aí que queria, de forma demagógica, enganar as pessoas. Então as pessoas daquela época começaram, também tinham suas ideias. Quem é esse homem aí, ensinando isso, ensinando aquilo, e ainda se dizendo ele que é filho de Deus? Era difícil realmente para as pessoas aceitarem que um homem simples, como diz no livro de Isaías, que ele não tinha assim uma aparência para ninguém a gente admirar. A gente entende que Jesus não era assim aquele homem belo, vistoso, como algumas pessoas pensam até, que vê no quadro aquele Jesus bonito, né, com os olhos azuis ou verdes, o cabelo liso. Não, Jesus, a Bíblia garante que Jesus não tinha essa aparência. Está lá em Isaías, se quiser conferir isso, está no livro de Isaías, se eu não me engano, 66 ou 65, mas vai dizer a esse respeito. Mas Jesus, mesmo dessa forma, ele tentava ensinar as pessoas de forma ordeira. Algumas pessoas até pegam aquele texto em que Jesus entrou no templo e derrubou o que estava para ser ali vendido, consumido na mesa dos cambistas. Jesus entrou no templo e usou o chicote. Não, Jesus entrou no templo realmente, repreendeu, mas sempre com autoridade. Porque, como diz aqui, Jesus não era homem de rebelião. Não era aquele tipo de homem para chegar e fazer a revolução. Não, ele trazia uma palavra com autoridade, seja dessa forma. Se você tem que pagar, pague. Se você tem que viver assim, viva em sociedade, vivendo em paz com o seu irmão, cumprindo os seus direitos e deveres. E isso é o que a gente está enfatizando com relação à palavra que a irmã trouxe, assim só fortalecendo um pouco mais,
que Jesus trazia essa ideia de viver bem na sociedade, com todos, porque diz a palavra de Deus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, nós, como servos de Deus, e não só nós, volto a dizer, muitos ensinos na Bíblia não é só para quem está na igreja, não é só para quem está carregando o livro. Nessa manhã de domingo, eu sei que tem muitas pessoas assim, ouvindo essa palavra, mas não é só os crentes que estão ouvindo essa palavra, há outras pessoas também que estão ouvindo, que têm uma sensibilidade voltada para Deus, que entende que a palavra de Deus é a verdade. Jesus tentou fazer isso, conseguiu, mas muitos, infelizmente, não aceitaram. E diz a palavra que ele veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Então, com essa... Por isso mesmo, né, que ele já ensinava como nós deveríamos obedecer às autoridades, não é, irmão Val? Não é? Como ele se refere aí o tema, né? O dever da obediência às autoridades. É um tema que me chamou a atenção, né? E aí eu defini 2 tipos de obediência, como obedecer a Deus e obedecer às autoridades, porque às vezes a gente troca, né? Às vezes a gente deixa de obedecer de uma forma a Deus, que é adorar, e às vezes a gente passa até a adorar autoridades. E lendo este tópico aqui me chamou muita atenção que, iniciando, diz o seguinte: o Novo Testamento nos ensina a sermos cumpridores da lei. Então, temos que cumprir a lei das autoridades aqui na terra. Esse é o nosso dever, né? Como cristãos, como cidadãos, a gente tem que cumprir a lei. Porque a gente não aceita, porque às vezes nós não aceitamos, mas nós temos que cumprir. Porque é bíblico. Se a gente for ler, está em Romanos, tem Atos, vem sempre falando para a gente obedecer às autoridades, mas a lei. E respeitarmos as autoridades. Quando há contradição entre o que Deus manda e as autoridades exigem, o dever de lealdade do crente é primeiro com Deus. Então está aqui, primeiro nós temos esse dever de obedecer a Deus. Porque agora Deus sim, Ele é o digno de ser adorado. Então, se nós obedecemos a Deus, nós temos que adorar, nós temos que nos prostrar diante de Deus. As autoridades nós estamos fazendo, irmã Geva, hoje, né? O que nós estamos vivendo, a gente está obedecendo às autoridades. Com certeza. Apesar de pessoas não aceitar, tal, mas nós estamos até cumprindo a palavra, como servos, como cidadãos, porque senão nós estamos aqui, né? Esse afastamento. Justamente. Porque os irmãos não estão aqui no santuário. Se nós não fôssemos obedientes à lei, hoje o templo pela manhã estava cheio, né? Como mesmo, eu assisti um vídeo de um pastor, ele repudiando as leis da autoridade do nosso presidente, dos governadores, e eu não achei de acordo, porque nós temos que obedecer. Se eles cumpriram a lei, mesmo que a gente não aceite, a gente tem que obedecer. Até porque a palavra nos diz isso, a palavra nos ensina isso, né, que temos que obedecer à lei. Exemplo dessa atitude, temos os apóstolos Pedro e João, né? São 2 exemplos. A gente percebe aí o que Pedro e João passou. Se a gente for ler a história aí de Pedro em Atos, a cura do coxo, e o quanto eles sofreram. Eles foram diante dos sacerdotes, juízes, lá no Sinédrio, né? Lá no Sinédrio, mas mesmo assim eles não deixaram de cumprir a palavra do Senhor, né? Obedeceram às leis, sim, mas como eles pediram que Pedro e João deixassem de proclamar a palavra. Eles não aceitaram isso, porque eles tinham um compromisso com Deus. Porque isso aí, irmão Val, já estava fugindo à legalidade da palavra de Deus. Porque eles, inclusive, disseram o quê? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque eles instituíram uma lei por conta própria que esses discípulos de Jesus não deveriam pregar a palavra de Deus, né?
mas eles estavam fugindo ao que a própria lei, a liberdade de culto, de adoração, não é? que os servos de Deus tinham. Então, eles disseram não. Isso Então, nos chama a atenção para entender que nós devemos agradecer até a Deus por viver num país como o Brasil, que eu falo sempre isso, o Brasil onde, de certa forma, há a liberdade para você expressar. religiosa. Não é? O que não quer Liberdade de dizer, expressão. para não contradizer o que nós estamos aqui passando pela palavra, o único que quer dizer que a gente vá criar rebeliões, desrespeitar as autoridades. Não é isso. É que nós temos uma liberdade religiosa, onde não havia, como o Oswaldo citou, a irmã completou, não havia nesse período aí. Eles queriam com mão forte que fosse daquela maneira e daquela maneira. Exigiam imposição. Exigiam posição. O que, na verdade, devemos entender que vivemos num país que é considerado laico, né? E esse laico nos traz a ideia de liberdade para você ter a sua forma de exercer a sua fé. Obviamente, cada um tem a sua convicção. Nós temos a nossa convicção e nós estamos aqui nessa manhã passando para vocês o dever de ouvir a palavra de Deus, de ser cidadão, de respeitar as leis que são colocadas como qualquer outro cidadão e jamais fazer algo contrário, fugindo ao que Jesus ensinou. Jesus ele deu exemplo disso. E irmão Oswaldo, quando trouxe esse exemplo, ele nos traz a ideia de que naquele período as pessoas queriam que fosse daquela forma. E Jesus ensinava com autoridade e por essa forma ele deixou bem claro que nós, como cidadãos, como pessoas que estamos inseridas numa sociedade, devemos respeitar as leis, respeitar as autoridades e darmos um bom exemplo como crente, como servo de Deus. Isso. E o quanto Jesus ele foi sábio, né? Como o Pascoal acabou de ler aqui, quando aquelas pessoas tentaram colocar Jesus contra os judeus e os romanos, a questão dos impostos. Quer dizer, se Jesus falasse a favor dos romanos, ia ofender os judeus. Se falasse a favor dos judeus, ofenderia os romanos. Então, como ele foi sábio? Ele não desobedeceu a lei. Simplesmente a resposta dele foi: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então, ele, de uma certa forma, ele respeitou. Mas ele ali também, ao mesmo tempo, ele cumpriu a palavra de Deus, né? Então, é o que nós realmente devemos fazer. E vivemos uma época em que as pessoas são contrárias às suas autoridades e a obedecê-las. No entanto, a obediência é um ensinamento da palavra de Deus, o crente. O Tito 3:1 diz que recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Então está aí. Esse é o nosso papel. Nosso papel como cidadãos e, como eu disse, como servos mais ainda. Se nós, como somos conhecedores, praticantes, nós sabemos que temos que obedecer e não fazer revoluções, rebeliões, mas, claro, temos que aceitar. Eu só quero assim, porque nesse mesmo texto aí, rapidinho, é uma curiosidade, né? Ali também eles queriam pegar Jesus ali. Só lembrando que Jesus também era alvo disso. Eles sempre queriam pegar Jesus em alguma falha. Esse homem diz que é de Deus, esse homem diz que é uma pessoa do divino, do alto. Vamos ver se a gente encontra uma falha nele aí. E nesse exemplo aí, eles queriam, na verdade, testar a Jesus. O que ele disse? Porque está aqui a esfinge aqui. A gente tem que pagar a César. O que é que tem que fazer? Então eles esperavam pegar Jesus em uma falha, mas na verdade Jesus era sábio, tinha sabedoria, ele era filho de Deus, e ele sabiamente disse: não, pague o que é devido, dando a César o que é de César,
e dar a Deus o que é de Deus, né? E é Deus a nossa adoração, a nossa vida, e ao homem obedeça, porque é assim que deve ser, né? É verdade. E como concluiu, irmão? Faz. E às vezes a gente às vezes se acha até crente demais, né? E queremos até tentar a Deus, né? E se a gente for para aquela passagem de Jesus, quando ele foi tentado por Satanás, para se jogar ali, ele repreendeu. E nós, às vezes, desobedecemos as leis, se achando que Deus está acima de todas as coisas, não vai acontecer nada. Aí eu fujo um pouco aqui e vou até a Arca de Noé, né? Aconteceu o dilúvio. Mas o que foi que Deus fez? Mandou que Noé pegasse sua família, alguns animais e se recolhesse. Fosse assim, fosse tentar, Deus podia deixar Noé naquele dilúvio e salvar Noé, né? Da mesma forma foi Maria e Jesus. Quando o menino Jesus ia ser morto, o anjo veio e disse: fuja com Jesus. O poder que o nosso Deus tem, Maria e Jesus poderiam ficar naquele lugar. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a lei, a gente tem que cumpri-la. Se o decreto foi dito, a gente tem que cumprir. Por mais servos que somos, nós temos que cumprir, porque aqui diz, a palavra diz, né? Se a gente for observar, Romanos fala, Atos fala, Pedro, Tito, então todas essas passagens que a gente lê, a gente vê falando, e o mais importante, que me chamou a atenção, irmã Java, que sempre fala em cumprir a lei. Deus fala, porque às vezes a gente está aqui adorando, às vezes a gente pensa que obedecer autoridades é adorar, e às vezes nós esquecemos de adorar o nosso Deus, né, que está acima de todos os deuses, e adoramos autoridades. Então isso não é obedecer a lei. Não é obedecer a autoridades. Obedecer a autoridade é as leis da autoridade. Encerrando aqui mesmo, diz o seguinte: o apóstolo Paulo nos ensina que o princípio da organização das nações no sistema do governo para a manutenção da ordem vem de Deus e que por isso devemos obedecer às autoridades no sentido de cumprir as leis. Então, isso que nós temos que fazer. A lei, temos que estar aqui cumprindo a lei. Estamos aqui cumprindo a lei, né? Poderemos estar aqui com os irmãos, a igreja cheia nesta manhã, glorificando, mas estamos aqui cumprindo a lei das autoridades, para que nós ficássemos recolhidos. Isso estamos fazendo. E o mais importante, a palavra está sendo pregada. Estamos aqui levando a mensagem a cada um de vocês em suas casas. Então, é isso que Deus nos faz. Somos obedientes a Ele e mesmo assim, com toda essa quarentena, a palavra dele não está sendo de ser pregada. Nós estamos pregando e está, com certeza, fluindo muito bem, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E quero chamar a atenção também, não só nossa, como também sua, meu irmão, que está em sua casa, né, no outro ponto que fala sobre orar pelas autoridades. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim: devemos fazer orações por todos os homens. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. O que é que observamos aí? É que a ordem dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, tem sido cumprida ao longo da história pelos cristãos e continua válida também para nós. A ordem é para orar, independente do que eu acho ou não. Bom, se tal autoridade não é do meu agrado, mas ela é uma autoridade. Certo? Mas eu não concordo em pagar impostos. Mas a palavra de Deus diz que se eu sou cidadã desta pátria,
Eu vivo nesta pátria, eu preciso ajudar a essa pátria, eu preciso ajudar a minha cidade, então eu vou fazer o quê? Eu vou pagar impostos. Mesmo que eu seja contrária a ver assim, os impostos que eu pago sendo desviados. Mas o que é que eu vou fazer? Se eu tenho a oportunidade como cidadã de falar contra essas coisas, de maneira respeitosa, eu vou fazer, certo? Mas a palavra de Deus me ensina o quê? Ore pelas autoridades. E as autoridades aqui também, irmão, vamos aproveitar até o momento para falar o seguinte: quem são as autoridades? Aquelas autoridades que estão acima de nós, os poderes constituídos, não é? Então, nossa cidade, nós temos prefeito, os vereadores, nós temos no estado, não é, o governador, nós temos os deputados estaduais, não é? A nível nacional nós temos o presidente, nós temos os deputados federais, nós temos os senadores. Então, eles elaboram as leis e nós precisamos, como cidadãos, e de duas pátrias que somos, estarmos intercedendo, pedindo a Deus por eles, porque nós aqui somos pessoas que respondemos por uma família. Você é um pai de família, Val, Pascoal é um pai de família, eu sou uma mãe de família. Então, para que haja ordem em nossa casa, haja respeito em nossa casa, é preciso que as pessoas aprendam a obedecer, e nós temos o princípio da soberania, certo? Então precisamos aprender a orar pelas autoridades, né? Para que elas sejam orientadas por Deus. Precisamos ter cuidado para não nos deixarmos arrastar por aqueles que não têm o temor a Deus e não sermos envolvidos por atitudes violentas e desrespeitosas da lei. Alguém que vai para a rua e lá difama a autoridade, desrespeita a autoridade, em nome da liberdade de expressão, porque infelizmente o que a gente percebe é isso, que muitas pessoas, em nome da liberdade de expressão, então agridem autoridades com palavras de falta de respeito. E isso muitas vezes até acontece até no nosso meio evangélico, como algumas pessoas se rebelam contra as autoridades religiosas, não é? E precisamos ter o cuidado de estarmos orando pelos que governam, para que nós tenhamos uma vida quieta, sossegada, sem perturbação, sem desrespeito, não é? Etc. Como, por exemplo, o que é que estamos fazendo agora? No dia 5 foi decretado o quê? Um dia de oração, jejum e oração pela pátria. E o que foi que fizemos? Nós obedecemos entendendo o que diz a palavra de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas enquanto nós estamos orando, não é, para Deus repreender este mal, nós também estamos orando pelas autoridades, para que elas recebam de Deus a orientação para nos ajudar. Então, negar-se de orar pelas autoridades constituídas é desobedecer deliberadamente a ordem de Deus para conosco como cidadãos da pátria celestial. Não é verdade, irmão Pascoal? E a própria palavra, isso é tão bíblico que a própria palavra ela diz que orai pela paz na cidade. Então, se é a própria palavra que nos orienta a orar pela paz em nossa cidade, o que é que nos resta? É obedecer essa palavra. Agora, estamos chegando ao finalzinho já, a autoridade, a gente vê muito assim na questão mais política, e de fato, mas eu digo a vocês que um simples policial militar, ele é uma autoridade também. Com certeza. Existem as autoridades. Militares, civis, eclesiásticas. Claro que a gente enfatiza muito mais essa questão dos governantes. Mas um simples policial militar, um soldado, alguém que está numa situação de poder, de forma ordeira, é bom salientar isso aqui, ele é uma autoridade e deve ser respeitado também como tal. E é por isso que a palavra nos orienta. Ore pela paz na sua cidade.
Nós que estamos em nossas ruas, orando por nossa rua, orando por nossa cidade, pela capital, pelo nosso estado e consequentemente pelo nosso país, que é um dever de todos nós. E a gente está exercendo a cidadania, né, irmão Pascoal? Cidadania, Não é? Nesse exatamente. ponto aí, Exatamente. nesse último ponto aí, né? Exercendo a nossa Exercendo cidadania. a cidadania. E tem os pontos aqui também interessantes aqui, que é o seguinte: temos que tratar todas as pessoas com o devido respeito, Como o irmão se referiu, né? pois toda pessoa é criatura de Deus e tem dignidade como ser humano. No relacionamento com as pessoas, devemos exercitar o amor ao próximo e, no que depender de nós, devemos viver em paz com todos, como já foi citado aqui, viver em paz com todos, procurando a paz da nossa cidade e, consequentemente, de todos nós. E observem que quem mora perto de um vizinho, às vezes, que não gosta, né? Poxa, é coisa boa quando a gente mora perto de um vizinho que vive em paz, né? Mas você mora naquele vizinho barulhento, que tudo é birrento, então a pessoa já não fica legal. Mas sorte quem tem quando mora perto de um vizinho, bom dia, está precisando de alguma coisa, isso tudo faz parte do que nós estamos falando aqui. Claro que isso é só um pormenor, claro, mas por aí a gente pode entender a importância de vivermos bem em sociedade, com o nosso próximo, com todos, em comunhão, independente até mesmo do credo religioso, que é importante salientar isso aqui. Independente do segmento religioso, temos o dever de viver em paz com todos. Temos que exercer o bem, o nosso direito de escolher os nossos governantes do país, desde o vereador até o presidente da República. Por isso precisamos nos informar, analisar os candidatos, porque não devemos dar nosso voto a homens e mulheres que trabalharão contra a moralidade, contra a honestidade. Com certeza. Isso aqui Por isso que nós seria temos um leque de discussão agora, mas a gente vai falar, como se diz, né? Pense bem em quem você vai votar, né? Porque depois não fique reclamando. Tem aquele ditado que o povo merece, tem o recebe... governo que merece. Tem o governo que merece, porque foi o povo que colocou lá. Então é importante pensar bem, e isso vem até a calhar, porque nós estamos já no ano, mesmo em meio ao Covid-19, estamos num ano de pleito eleitoral. É verdade. E nesse exercer a cidadania, a gente tem que pensar também que nós precisamos ser honestos no cumprimento, não é, dos nossos deveres como cidadãos, no cumprimento da lei, não é porque nós temos políticos desonestos, pessoas desonestas no poder, que nós vamos também ser desonestos, não é verdade? Não, do contrário, nós precisamos dar o quê? O exemplo, vivemos esse exemplo, e também temos que preservar o patrimônio público. O crente em Cristo, irmão, a vida dele, como já falamos, a vida dele tem que ser pautada na palavra de Deus. Então, como cidadãos que somos, precisamos preservar o meio ambiente, preservar a nossa cidade. O que é público é aquilo que é de todos, o que pertence a todos. Então, eu tenho a obrigação de pegar o lixo e colocar o lixo na hora certa, no dia certo, para que o carro, quando vier recolher, então leve. E não, eu vou colocar no dia que eu quiser, eu vou colocar o lixo na minha porta no dia que eu quiser, afinal de contas, quem manda na minha casa sou eu. Sim, você manda na sua casa, mas existe uma lei, vamos respeitar. Se fazemos alguma atividade em público, vamos depois limpar tudo, limpar as ruas, deixar tudo organizado. Então, se for estabelecido para tal dia, nós desenvolvemos tal e tal atividade, vamos fazer também. Então, vamos nos preocupar em preservar o patrimônio, porque ele é público. Então, se eu sou usuária, não é? Porque eu pego um transporte público, um ônibus, não é? Ou em qualquer lugar onde eu vou, qual é a minha obrigação? Não jogar lixo na rua, não sujar
não é, o lugar onde eu estou. Se eu estou num transporte público, eu não vou jogar papel, mesmo até que seja de um caramelo, não é, nesse espaço. Não, porque eu preciso ter a consciência da cidadania, não é, de cuidar do que é público, porque pertence a todos nós. E falando dessa maneira, parece até que a gente está, assim, falando de um assunto mais didático, quem sabe, ou pedagógico. Não, é porque a Bíblia ela é assim. Ela é rica. A Bíblia ela é rica, tudo está nesse livro. Então, a gente observa que até um assunto como esse, cidadania, direitos e deveres, está inserido também na palavra de Deus. Como tudo, é o livro dos livros, é o ensinamento do nosso Deus. É verdade. Irmão Val, você gostaria de essa aplicação para a vida, esse primeiro ponto, o que é que você tem a nos dizer sobre isso? O cristão tem o dever de viver na sociedade com absoluta honestidade, pois o seu principal compromisso é com Deus. Então, como filho, deve imitá-lo. Então, está bem claro aqui, né, que como cristãos que somos, como já falamos, precisamos ser honestos, claro, e imitar ao Senhor Jesus Cristo, que foi o único homem que esteve aqui na terra e que em momento nenhum houve uma falha nele. Com certeza. Foi um homem assim infalível. Então nós temos que ter Jesus como um espelho na nossa vida cotidiana como cristãos, e andar honestamente, porque nós somos vistos e muito vistos na terra. Então, uma palavra diz, precisamos ser luz do mundo, e que possamos buscar cada dia essa honestidade, e respeitar nossas autoridades, as leis das nossas autoridades aqui na terra. E alguém pode pensar o seguinte: mas orar por alguém que está lá lá em Brasília, fazendo e acontecendo, passando a mão no dinheiro da gente, que a gente fala assim, né? Eu vou orar? Não. Independente disso, meu irmão, meu amigo, vocês que estão nos ouvindo nesse momento, vamos sim interceder a Deus por nossa nação. Ou seja, Deus salve a minha pátria, como já dizia Denise Cardoso, para os que são antigos como eu. Isso, né? Então, o cristão pode e deve analisar seus governantes do seu país, não é? Mas não deve depreciá-los, como a gente já falou, com palavras e atitudes grosseiras, nem divulgar falsas notícias. Nós estamos vivendo o momento do fake, fake news, e infelizmente são tantos fakes que surgem por aí, pessoas que têm a preocupação, que são experts em preparar fakes. E nós, como cidadãos, também temos responsabilidade. Não, aquilo que repassam para nós, aquilo que a gente está ouvindo nas redes sociais, será que é verdade? Vamos averiguar, vamos ter esse cuidado, ao invés de nós estarmos simplesmente também atacando, falando mal, sem termos ganho de causa, certo? E então, essa atitude de nós orarmos pelas nossas autoridades é muito importante, porque só nós que podemos, pela mediação de Jesus e a presença do Pai Celestial em oração. Amém. Livre acesso ao Pai. Livre acesso ao Pai. Então, Jesus, como cidadão, ele tinha a preocupação de estar com os seus discípulos, de orientar os seus discípulos, de ensinar aos seus discípulos a verdadeira cidadania. E como a gente falou aqui no início, que naquele tempo já era cobrado impostos para os homens de 14 aos 65 anos, os homens já pagavam impostos. As mulheres de 12 a 65 anos de idade já pagavam impostos também. Então, para nós, parece que é só agora que nós somos, que exigem de nós estarmos pagando impostos. No tempo de Jesus, os romanos já faziam isso. Então, Jesus viveu numa sociedade
que oprimia o povo. Imagine uma pessoa com 14 anos, né? Imagine uma mulher com 12 anos. A discriminação já começa de muitos anos, porque o homem com 14, a mulher com 12 anos. Imagine uma mulher que sempre vivia o trabalho doméstico. Então, Jesus não podia se conformar com essas coisas. Era para pagar, sim. Mas Jesus entendia assim, a opressão ao povo. Por isso que ele veio nos libertar. Por isso que ele, na própria palavra, diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nesta manhã, meus irmãos, nós aprendemos que o dever de cidadania de quem tem a vida plena é exatamente observar o ensino de Jesus, o dever da obediência às autoridades, orar pelas autoridades e exercer a nossa cidadania com dignidade. Porque se nós não exercermos com dignidade, nós não estamos assumindo o verdadeiro papel de cidadãos de duas pátrias. Ou seja, Jesus, como Neemias e outros mais, combater a corrupção com sabedoria. Com sabedoria. Não foi com baderna. Neemias também foi outro político da época, que ele viu aquela sociedade corrompida, um querendo mais, deixando o outro com menos. Jesus também viu todos esses erros e ele tentou combater, mas com sabedoria, porque a corrupção já existia já desde essa época aí, mas com sabedoria ele soube combater tudo isso. Então, nesta manhã, nós somos gratos a Deus pela vida de todos os irmãos e amigos que assistiram a esse bate-papo nosso, né? Exatamente. Obrigado, irmão Rosivaldo, por estar conosco, né? Irmão Pascoal, mais uma vez, amém. né? Deus continue nos abençoando. E vamos aprender, meus irmãos, com Jesus. Vamos aprender que nós somos cidadãos de duas pátrias. E não tem... Se aqui nós somos bons cidadãos, então nós vamos também ser bons cidadãos lá na pátria. Aqui nós estamos aprendendo, é um pedacinho do céu. E estamos aprendendo para desenvolvermos nossas atividades lá, não como fisicamente estamos aqui agora. É um ensaio. Não é? É um ensaio. Mas como seres lavados, purificados pelo sangue de Cristo Jesus e agora como anjos. Meu irmão, então você em sua casa, abaixa a sua cabeça, nós também aqui, e vamos ter esse momento de encerramento da nossa escola bíblica dominical. Amém. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por esses momentos que aqui estivemos na Tua presença, meditando da Tua palavra e aprendendo contigo, Senhor, como sermos verdadeiros cidadãos. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor, como cidadão, ó Deus, nos ensinou a cumprir as leis. E com certeza, desde cedo, o Senhor ia à sinagoga e aprendia a Tua palavra e aprendeu a ser um bom cidadão. Então, o cidadão judeu. Obrigado, Senhor, e continua abençoando a cada um de nós. Nos conceda a Tua graça, a Tua paz e o resto de domingo na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.